Vamos lá então, nessa aula a gente vai estar aprendendo como fazer a prova real da função composta. Mas para que fazer essa prova real? Para daí sim, pessoal, a gente ter certeza do que a função composta que a gente encontrou lá no final, ela é verdadeira, ela é correta, ela é real, tá certo? Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou retomar a explicação dessa estrutura aqui da função composta, para daí sim a gente entender como que a gente vai fazer essa prova real. Maravilha? Então vamos lá. O que isso daqui representa para a gente? Lembrando, representa o quê? Que a função que está aqui fora, ela vai receber o valor da função que tiver aqui dentro, tá certo? A função que tiver lá fora vai receber o valor de quem está aqui dentro, tá certo? Então, como que a gente vai fazer a prova real disso daqui? Retomando lá aquela explicaçãozinha do lápis da borracha. Vamos supor que essa daqui é a função que está dentro, o lápis, e a borracha é a função que está fora. Então, primeiro a gente calcula o que está dentro, porque o de fora vai receber a informação ou o resultado do que está dentro, tá certo? Então vamos lá. O lápis ele escreve e depois vem a função do lápis escreve e depois vem a função da borracha e apaga. Ou seja, a gente faz primeiro um, depois a outra, tá certo? Assim a gente chega num resultado, que vamos supor, nesse caso aqui, que é o erro apagado. No caso da função composta, o que ela faz? Ela unifica, ela junta tudo. Uma função composta, ela tá dentro, é quando uma função está dentro da outra. Ou seja, elas estão juntas, tá certo? Então, como seria essa comparação aqui com o lápis e a borracha? É como se eu escrevesse, errasse e já apagasse. E assim eu vou ter o mesmo resultado, que é, aqui nesse caso, a linha apagada da explicaçãozinha. Maravilha? E como que isso vai funcionar aqui na função? Como que a gente vai fazer para testar, para verificar se, se essa função composta que a gente encontrou no final das operações que a gente fez, ela é verdadeira, ela está correta? A gente vai fazer assim. Primeiro passo, nós vamos atribuir um valor para x. Depois a gente vai fazer o quê? Colocar esse valor que a gente atribuiu, que a gente colocou para o x, na função que estiver dentro dos parênteses. Depois a gente vai pegar o resultado que a gente calculou aqui dentro, colocar na outra função, calcular, depois ver qual o resultado que deu. Depois a gente vai pegar o mesmo valor de x que a gente utilizou no início e depois colocar na função composta que a gente encontrou. Dessa forma a gente vai ver se os dois valores bater, é porque está correto. Maravilha? Ó, eu sei que ficou um pouquinho difícil de entender. Então vamos fazer passo a passo aqui. Para isso eu vou estar utilizando aquela função composta que a gente encontrou na aula passada. Maravilha? Então vamos lá. Agora vamos lá, foca aqui nessa expressão aqui, ó. Nessa função composta que a gente vai estar trabalhando com ela, tá certo? Como que a gente vai fazer? Vamos primeiro entender aqui o que está acontecendo. Essa aqui é a função composta, a gente já encontrou na aula passada, que ela é 2 sobre 4x ao quadrado menos 1. Então, como que a gente vai fazer a prova real dela? Primeiro, pessoal, a gente vai trabalhar com a função que está dentro do parênteses, tá certo? Sempre com aquela que está lá dentro. É seguindo aquela lógica de que o que está dentro do parênteses a gente faz primeiro e o que está fora a gente faz depois. Maravilha? Então, primeiro a gente vai pegar o que? A função que está dentro, que nesse caso é f de x, e o valor dela é 2x ao quadrado menos 1. E agora, qual que é o próximo passo? A gente atribuir um valor para o x. Então, eu vou falar aqui, é interessante que você pegue um número pequeno, tá bom? Pegue um número pequeno. Vai ser melhor para resolver, vai ficar mais simples, maravilha? No caso aqui eu escolhi 2, então o x ele vale 2. Agora eu vou copiar aqui de novo a função ali, que é f de x, 2x ao quadrado menos 1, tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou trocar, no lugar de x eu vou colocar 2. Então vamos lá. 2, lembra que tem uma multiplicação entre o número e uma letra, vezes 2. Troquei, no lugar de x eu coloquei o valor que eu atribuí para ele, que eu coloquei para ele aqui em cima. O resto a gente repete normalmente. Vamos calcular agora? Calculou primeiro aqui, ó, essa exponenciação aqui. Tá beleza? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Maravilha! Vamos lá. Então, primeiro a gente calcula. Então, vai ser 2 vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que no caso é 4. Repete o menos 1. Vamos calcular a multiplicação aqui. 2 vezes 4, 8. Menos 1. Eu tenho 8, devo 1. Eu tenho 7. Ou seja, o resultado de f de x, ou seja, f de x, ele é igual a 7. Tá beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse resultado que a gente achou aqui e jogar na outra função. Não é isso que isso daqui representa? Primeiro a gente pega a função que está lá dentro, calcula o valor, acha ele, e esse valor que foi encontrado ele vai ser colocado dentro da função que está fora.
Beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui. E onde que a gente vai colocar esse valor? Lembre, no lugar do x, maravilha. Então aqui eu já estou com outra função aqui, que é h de x, que é 2 sobre 2x mais 1. Beleza? Então vamos colocar aqui, no lugar de x a gente vai colocar o valor que a gente encontrou aqui. Tá legal? Então vamos lá. Só repetir aqui, vai ficar 2 sobre, no lugar do x a gente vai colocar o valor. Então 2 entre o número e a letra é multiplicação, vezes 7 mais 1. Vamos lá, calcula a primeira multiplicação aqui. Então vai ser 2 sobre, vou colocar um sinalzinho de igual para ficar legal. 2 vezes 7, 14. Repete, mais 1. Maravilha? Isso aqui é o quê? Então é 2 sobre 14 mais 1, 15. Como aqui os números não dá para a gente simplificar, fica por isso mesmo. Agora, o que a gente vai fazer para ver se está correto? Lembra o que a gente fez? A gente fez esse passo a passo aqui, ó. Tá certo? A gente fez aqui primeiro a conta da primeira função, que está dentro do parênteses, depois a gente pegou o resultado dela e jogou na outra. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o mesmo valor do x que a gente atribuiu, que a gente colocou lá no início, e jogar na nossa função composta. Tá certo? Se o resultado que der nessa função composta que a gente colocar for igual ao último resultado que a gente encontrou aqui, seguindo esse passo a passo que está descrito aqui, é porque está correto. Beleza? Aonde que vai o valor do x? No x, beleza? Isso é a ideia da função composta, é como se fosse um atalho. A gente faz já uma coisa, quer dizer, a gente faz duas coisas em uma só. Beleza? Então vamos lá. Aqui vai ser o quê? A gente repete tudo no lugar do x, a gente coloca o valor que tiver, que a gente atribuiu lá no início, ó, da prova real, que é 2, que a gente atribuiu 2. Maravilha. No lugar do x a gente vai colocar 2. Então 4 vezes entre o número e a letra é uma multiplicação. Então 4 vezes no lugar do x eu vou colocar o valor que a gente colocou para ele, que naquele caso era 2, menos 1. Maravilha? Isso daqui vai ser o quê? 2 sobre. Vamos calcular aqui, ó, rapidinho para caber aqui na linha. Vamos lá. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, tá certo? Então o resultado disso daqui é 4. Beleza? Então 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Maravilha. Eu tenho 16 e devo 1, eu tenho 15. O resultado da função composta é o mesmo resultado que a gente fez passo a passo aqui embaixo? 2 sobre 15, 2 sobre 15. É! Maravilha! Isso quer dizer, então, que aquela conta que a gente fez na aula passada está correta e que essa função composta aqui realmente é a função composta dessas duas funções. Maravilha? Gostou da aula? Deixa um like aí embaixo para ajudar a gente. Valeu! Bons estudos e até a próxima!